O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se levantar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Essa perícope começa com um dito de Jesus aos discípulos. É preciso ter presente que este ensinamento é apenas um desdobramento do episódio que fomos testemunhas ontem, que nós ouvimos ontem, o episódio do chamado jovem rico. Lembremos-nos, Jesus fez ao jovem a mesma proposta que fizera aos apóstolos, de deixar tudo e segui-lo. De fato, é isto que nos diz Pedro no evangelho de hoje. Mas ocorreu que aquele jovem rejeitou o convite de Jesus. E essa rejeição não foi porque aquele jovem não tivesse simpatia por Jesus, por seus ensinamentos. Essa rejeição da parte daquele jovem se deve ao fato de que ele era muito apegado às suas riquezas. Portanto, Jesus elabora aqui uma espécie de síntese a partir da sua própria experiência. O jovem acabara de desistir de segui-lo exatamente porque era muito rico. Lá em Mateus 19, versos 22, diz: o jovem, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Vejamos, o dito aqui de Mateus 19, 23 é: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O dito do Senhor aparece tanto em Marcos 10, 23, como em Lucas 18, 24. E lá em Marcos, o dito do Senhor é elaborado um pouco diferente, mas com a mesma ideia. Como é difícil a quem tem riqueza entrar no reino de Deus. Em Lucas 18, 24, nós ouvimos a frase: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aqui, em Marcos 10, 24, Jesus repete essa dificuldade de modo absoluto. Ele diz: como é difícil entrar no reino de Deus. É óbvio que Jesus está dizendo que não é impossível, e de fato nós o ouviremos dizer que não é impossível, mas que é difícil. Então, precisamos entender qual é a dificuldade em entrar no reino de Deus. Porque este é o ponto, porque este é o X da questão. Antes de tudo, nós precisamos entender que o que Jesus está falando não é de uma teoria,
É algo que Jesus constatou, como nós acabamos de ouvir, ao recordar o episódio do jovem rico. Algo que ele percebeu na sua própria experiência e que nós também podemos verificar na vida diária ou até mesmo no nosso próprio coração. O quê? Os efeitos que a riqueza produz no psiquismo do homem, na alma do homem. Cada um pode se recordar da sua experiência diária. Como muitas pessoas que têm riquezas, elas se veem ou veem os outros. Como muitas pessoas mudam quando são pobres e ficam ricas. Ou até nós podemos pensar se isso já também, essa tentação também já não ocorreu dentro do nosso próprio coração. O que Jesus está dizendo é algo óbvio. É o problema que a riqueza comporta, ou seja, a grande tentação que ela constitui. Antes de falar propriamente em que consiste o problema da riqueza, é preciso dizer que o ensinamento de Jesus causa escândalo nos discípulos. O texto bíblico diz que eles ficaram espantados. E por que esse espanto dos apóstolos, dos discípulos, quando Jesus expôs a doutrina evangélica? Por uma razão simples, porque a crença judaica enraizada no Antigo Testamento é a de que a riqueza constitui uma bênção de Deus. Basta lembrar o quanto Abraão era rico. E claro que isso não deixa de ser uma verdade. Pode ser muitas vezes que os bens constituam uma graça de Deus, uma bênção de Deus para alguém. Por isso é preciso aproveitá-la bem. De fato, eu conheço pessoas abastadas que fazem isso. Ou seja, que usam sua riqueza para ajudar os outros, para ajudar a família, para socorrer necessitados, né? São generosas. Isso ocorre. Mas nós não podemos negar e esquecer aquele ponto para o qual Jesus está apontando no Evangelho. O problema que a riqueza obviamente comporta para a alma humana. E qual é esse problema? O perigo e a tentação da cegueira. Muitas vezes o dinheiro cega. E as pessoas, quando têm dinheiro, elas passam a pensar que são deuses ou semideuses. E a experiência nos mostra isso. Muitas vezes o dinheiro engana a alma do homem. Há pessoas que pensam que podem comprar tudo com o dinheiro. E não é verdade. Eu costumo lembrar daquela música que diz que com dinheiro se compra a cama, mas não compra o sono. Com dinheiro se compra o remédio, mas não compra a saúde. Com dinheiro você pode comprar uma bela casa, mas não um lar. Depois, a tentação do dinheiro é que muitas pessoas se julgam superiores às demais. A tentação do orgulho em relação àqueles que são desprovidos de bens. Repito, com isso nós não estamos dizendo que todas as pessoas que têm dinheiro agem assim, porque até quem não tem dinheiro também pode agir assim. Essa tentação é unânime, é universal. Mas o fato é que o dinheiro produz essa alienação na alma humana. Você pega Mateus 6:24, Jesus vai nos dizer: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. E aí ele completa: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ao Deus Mamon. Não nos esqueçamos que nas bem-aventuranças Jesus vai nos alertar: bem-aventurados os pobres em espírito. Observe a colocação do Senhor. Ele não disse bem-aventurados os pobres de espírito, porque é óbvio que ser pobre de espírito é uma tragédia, mas pobre em espírito.
Entendamos o que isso significa. O problema é que a riqueza e o dinheiro dá ao homem uma falsa segurança e passa a fazer do dinheiro e da riqueza o seu próprio Deus, o seu absoluto. De fato, há pessoas que fazem tudo pelo dinheiro. Elas matam, elas enganam, elas passam por cima até da própria mãe e do próprio pai, se assim for preciso. E aí o Senhor está nos alertando para o perigo que a riqueza, que o dinheiro pode comportar. Eu lembro aqui o Salmo 61, versos 11 seguintes, que diz: não confieis na opressão nem na violência, não vos gabeis os vossos roubos e engano. E aí o Salmo adverte: e se crescerem as vossas riquezas, a elas não prendais o coração. O salmista está nos lembrando que não é que a riqueza é um mal em si, é óbvio que não. Você trabalha, você luta, você adquire as coisas, isso não é um mal. O problema não é você ter as coisas, o problema é as coisas lhe terem, passarem a ser os donos da sua vida. E em vez de você se servir da riqueza, você passar a servir a riqueza. Conheço diversas pessoas ricas, que são humildes, que são simples, que usam os seus bens para ajudar os mais pobres, os mais carentes. Conheci uma senhora em Recife, extremamente generosa, extremamente simples, alguém que veio que teve uma origem humilde, mas que quando obteve uma certa condição, não perdeu essa sua simplicidade, essa humildade. Isso é óbvio, isso é claro, a gente louva a Deus por essas pessoas, não é? É uma graça e um dom, mas não nos esqueçamos, a riqueza constitui um perigo para a alma humana. A Bíblia diz assim: uns confiam nos cavalos, outros nos cavaleiros. Nós somos fortes no Senhor. A nossa confiança está no Senhor. O grande problema é exatamente esse, amados. É que a riqueza pode virar um ídolo, um mamon. Pode subir a cabeça do homem e ele pensar que é um Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.